Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, astróloga e mentora de autoconhecimento. E nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês sobre como ter clareza dos nossos sonhos. E mais do que isso, eu vou estar compartilhando com vocês os 3 principais medos que nos bloqueiam de tentar conquistar, manifestar esses sonhos. Bom, para começar esse vídeo, eu quero trazer muita clareza para vocês sobre a diferença do que é sonhar, do que é sonho de meta. Quando eu estou sonhando, quando realmente tenho um sonho, o que vai acontecer? Qual a sensação que vai surgir para mim? A minha mente vai bugar. Porque, gente, a minha mente, ela não consegue racionalizar, ela não consegue realmente criar um plano estratégico de como eu vou alcançar esse sonho. Então, quando essa sensação vier, essa minha mente realmente não conseguir criar esse plano, esse caminho de como eu atingir isso, é porque eu tô sonhando certo. Porque é aí que eu vou saber a diferença, se eu tô sonhando ou realmente se eu tô criando meta. Porque a minha mente consegue racionalizar, ela consegue criar esse plano estratégico, ela realmente consegue colocar no papel e planejar esse macro para o micro. Quando eu trago clareza dos meus sonhos, quando eu coloco, passo aquela lista para o papel do que eu realmente desejo, é muito interessante vocês se perguntarem o porquê que você quer esse tal sonho. Porque muitas vezes, quando a gente não sabe os nossos motivos, geralmente esses sonhos não nos pertencem, não é de alma. Eles foram implantados. Ou ele é da nossa mãe, dos nossos pais, da nossa família, da sociedade que nos vendeu. Porque a sociedade vende, um sonho muito na caixinha de fato, que a gente estudar, pegar um diploma, casar, ter filhos, comprar uma casa. Esse é o sonho que a sociedade nos vende. Mas talvez isso não faz coerência com a minha verdade, por isso é autoconhecimento, Então, por isso investir nessa ferramenta é tão importante para trazer clareza. Mas só de você colocar para o papel e se questionar em relação a isso, você já vai ter realmente discernimento, mais clareza se esse sonho que realmente vem na sua mente, te pertence. Porque a gente se esquece, que os nossos sonhos, nossas metas, também vêm com desafios. Então, gente, quando a gente estruturar isso, a gente não vai desistir tão facilmente, porque a gente vai se relembrar dos nossos porquês, entende? E além desses motivos, ter pessoas, para quem você quer atingir esse determinado objetivo, essas pessoas também vão se tornar o seu combustível. Então, você pode estar fazendo isso por você, pelos seus filhos, sua família. Então, coloca para o papel, estrutura isso, cria suas raízes, para realmente ter estrutura. Porque quando a gente não cria essa estrutura, quando a gente não tem discernimento, é muito fácil a gente desistir. Quando a gente deparar com esses medos que eu vou estar compartilhando com vocês também, eles vão nos vencer, porque a gente não tem estrutura, a gente já não se autoconhece. Então, qualquer obstáculo que aparecer, realmente vai assustar muita gente e a gente vai acabar escutando esse ego que fica aqui no nosso cangote. E se a gente dá ouvido, a gente acaba desistindo, Então, entender isso também é primordial. E agora vocês devem estar me perguntando, Thaís, quais são então esses principais medos, que nos impedem de realmente tentar manifestar os nossos sonhos? Então, o primeiro deles que eu quero compartilhar com vocês, que a gente carrega consciente e muitas vezes também inconscientemente, é o medo de desonrar a família, a ancestralidade. É muito interessante se deparar com isso, porque às vezes a gente não tenta um sonho porque a gente está querendo corresponder sonhos de outra pessoa. Às vezes pode ser um membro familiar nosso, de um pai, de uma mãe, que projetam os sonhos deles em nós. Então, um exemplo muito interessante que eu posso estar trazendo aqui para vocês também é, por exemplo, uma família de médicos,
os avós foram, os pais são. Você percebe que os seus irmãos também estão se tornaram médicos, só que você sente que esse sonho não te pertence, né? Mas por medo de desonrar a família, né, nesse sentido, né, que essa família projeta nesse membro também de se tornar médico, pode fazer com que ele desista. Ao mesmo tempo, por exemplo, caso você vem de uma família que não prosperou na vida, então você tenta e não sai. E muitas vezes o nosso inconsciente acaba realmente procrastinando, boicotando, afastando uma nova realidade, né, de prosperar, porque você inconscientemente honra essa ancestralidade por puro medo de abandono, por medo de não se sentir pertencente mais a esse clã. E isso é muito profundo, gente. Realmente não dá para falar com tanta profundidade por aqui, mas só de vocês trazerem clareza que tanto consciente como inconsciente a gente tem esse medo de desonrar essa ancestralidade, já traz clareza. Só que uma coisa que eu quero que vocês também entendam, que vocês não vão honrar a família de vocês correspondendo a esses sonhos de terceiros. Você honra a sua ancestralidade vivendo a sua verdade, porque querer corresponder isso dos seus pais, da sociedade, né? O que eles te esperam é nutrir o ego deles. Porque a consciência está muito pequenininha, está muito primitiva. Então, vocês terem discernimento que falta uma expansão de consciência também desses membros familiares é muito importante. Porque no fundo, gente, de alma, de essência, eles entendem, entende? Então, viver a sua verdade é honrar a sua ancestralidade. E é uma expansão de consciência fantástica, porque vocês saem desse piloto automático de querer agradar e começa realmente a viver a sua verdade. O que você realmente quer, se tornar ator e autor da sua história. Porque enquanto você realmente delegar esse poder pessoal de permitir que o outro escreva a sua história, você só vai ficar sobrevivendo e co-criando uma vida totalmente desalinhada com a sua verdade. E por isso esse vazio no peito, que às vezes se encontra num cenário de vida, numa profissão que não tem ressonância com você. E você procura um sentido e não acha, porque você não parou para pensar sobre isso. Então, trazer essa clareza nesse sentido é muito importante. O segundo maior medo que nos bloqueiam de realmente tentar conquistar, manifestar os nossos sonhos é o medo de desapegar desse tempo, né? Desse tempo perdido de investimento que a gente colocou em algo, em alguma formação, por exemplo. E isso é puro ego, gente, porque a gente não tá jogando nada fora. A gente vai carregar essa bagagem para tudo na vida. Isso é o nosso ego querendo ter controle, ter apego. Então, ter esse discernimento no momento de deixar ir o que não faz mais sentido é muito importante, porque a gente se esquece que o legado fica para a eternidade. A intenção que você coloca no seu servir, entende? Quantos de nós acaba tendo um apego excessivo a uma carreira e acaba não fazendo uma transição de carreira, né? Por esse apego. E a gente se mantém nessa profissão, nesse emprego que eu tô infeliz, que eu não me sinto preenchida por puro apego do ego, entende? Então, realmente descristalizar essa crença, dissolver esse véu da ilusão em relação a esse tempo, né? É muito importante para você quebrar essa barreira do medo e realmente seguir em direção aos seus sonhos, né? Então, quantos de nós, né, gente, a gente começou a faculdade muito novo, a gente nem sabia o que é vida direito, né? E a gente acha que a gente precisa fazer a mesma coisa pelo resto da vida. E não é. Sonhos são para iluminar caminhos, né? Porque é muito importante criar maturidade para isso, porque durante esse percurso, né, dessa jornada de conquistar determinado sonho, por exemplo, a pessoa que eu vou me tornando, me transformando, pode realmente canalizar, acessar um outro sonho, ter uma outra meta. E isso que eu estava almejando perca o sentido para mim, porque eu não sou mais a mesma pessoa lá no início, né, desse processo, dessa jornada. Eu me transformei e por puro apego do ego, eu fico com medo de deixar,
né? Então, ter essa maturidade, esse discernimento é muito importante, porque eu percebo que esse sonho não me pertence mais, pertence a outra pessoa. E tá tudo bem eu mudar de plano, de direção e seguir o que faz mais sentido para mim nesse meu momento de vida. Então, vocês terem em mente, né, que realmente sonhos são para iluminar caminhos, é muito importante, porque quem teve a oportunidade de manifestar sonhos e metas, né, a gente percebe que quando a gente alcança, né, esse sucesso, essa meta, esse sonho, quando a gente chega lá, a gente percebe o quê? Nossa, foi isso? Legal. Qual é o próximo? Próximo passo, próximo sonho. Isso é para iluminar caminhos. O que importa é a pessoa que você se transforma, literalmente. Parece clichê, gente, mas não é, porque sua alma tá aqui para aprender, para desenvolver. Então é puro ego de querer ficar apegado, entende? E o último medo que eu quero estar compartilhando com vocês, que nos bloqueiam realmente a seguir esse caminho, né, mais alinhado com a nossa verdade, é o medo do julgamento. O medo de dar errado. E outra vez a gente tem que lidar com esse ego, né? Porque, deixa eu te contar um segredo. Não existe certo e errado, gente. Isso é o nosso ego, isso é a nossa mente rotulando isso. Porque no final, tudo é aprendizado para nossa alma. Então, quando a gente compreende isso, que não existe certo ou errado, que é simplesmente o nosso ego, o nosso cangote falando isso, a gente dissolve, entende? Quando a gente dissolve essa camada do julgamento também, desse crítico interno, a gente lida com tudo isso com mais leveza. Quando a gente percebe que a nossa mente, falando assim, por exemplo, nossa, ainda bem que você tomou essa decisão, tá tudo dando certo, linda. Olha isso, olha isso, olha isso, né? Quando vem tudo fluindo, tudo acontecendo, é o ego, é a mente. Da mesma forma, se a gente toma uma decisão e começa a acontecer tudo errado, eu encontro um monte de desafio, e aí o meu ego fica assim, nossa, tá vendo? Olha o que você fez. Nossa, eu não devia ter feito isso. Isso é ego, isso é mente, porque no final a sua alma tá experienciando, tá aprendendo, e é isso que importa no final. Então, quando a gente dissolve essa camada do julgamento, desse medo de dar errado, a gente literalmente começa a acessar o campo da nossa verdade. A gente começa de fato a viver e não sobreviver. Porque quem nunca escutou que a vida começa depois do medo? Que enquanto a gente está vibrando nesse medo, a gente apenas está no nosso modo de sobrevivência, de reação, desse instinto animal, porque a gente não se questiona, a gente não para pensar e a gente fica co-criando, né, manifestando sonhos de terceiros e não o nosso. Então, caso vocês tenham esse bloqueio, né, de relembrar, sonhar, eu faço esse convite, comece a cultivar esse campo de vocês, porque uma vida sem sonhos também, gente, é uma vida muito cinza. Sonhos são literalmente para nos guiar. Então sonha grande, como eu falei. O sonho vai te dar medo. Seus sonhos vão fazer com que a sua mente buga. Não tenha medo disso. E você ter discernimento que esse ato de sonhar está conectado, que depende também da sua autoimagem, é muito importante. Então cultiva isso, cultiva esse campo do autocuidado, de confiar em você mesmo, porque quando a gente percebe isso, dá um clique na gente, entende? E mais do que isso, né, gente? As nossas crenças, né, que a gente carrega, também podem bloquear esse campo. Então, perceber as crenças enraizadas que tem dentro de você, né? Às vezes de prosperar, de seguir uma carreira, achar que é algo muito impossível para você, isso é crença enraizada. E antes de fechar por aqui, né? Eu quero que vocês tenham discernimento que esse campo do sonhar, do imaginar, tá muito conectado com a nossa criança interior. A nossa criança sonhava sem julgamento. Ela não carregava esses rótulos, né? Ela só sonhava, ela só imaginava. E você se conectar com a sua criança interior é essencial para isso. Então, caso, né, vocês se identificam com esse bloqueio, né, desse campo do sonhar, do imaginar, se conecta com a sua criança. Começa a fazer atividades que a sua criança amava fazer, né? Realmente pintar, dançar, tomar sorvete, assistir filme da Disney, porque literalmente, gente, a nossa criança é a nossa guardiã dos nossos sonhos. E é por ela que você não deve desistir. Olhar para ela e perceber tudo que ela enfrentou,
Então se conecta com isso, caso você precisa também fazer uma cura dessa criança interior, faça, né, terapia, tanto convencional como integrativa, holística, constelação familiar, leitura de mapa astral para entender, né, seu campo da criatividade, né, o que sua criança interior gostava de fazer. Se permita, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Deixa aqui o seu like, né? Mais do que isso também, deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se vocês gostaram do conteúdo, se sentir de encaminhar esse vídeo para alguém que esteja precisando receber essa mensagem, envia. E é isso. Gratidão e até a próxima.